Bem, gente, para ser bem objetivo, essa questão 13 trata da dilatação tanto de sólido quanto de líquidos, envolvendo a densidade, como reescrever a densidade quando existe uma dilatação, né? Já que você mexe no volume quando existe uma dilatação. Então, basicamente, ele diz que tem um sólido aqui imerso em um fluido e a condição inicial é uma condição de equilíbrio, né? Para que haja essa condição de equilíbrio, a gente tem que lembrar que existe o empuxo e existe a força peso, provocando aí o equilíbrio da situação. Aí eu coloquei aqui a densidade do líquido, a densidade do corpo e a profundidade H de imersão. Empuxo igual a peso para estabelecer o equilíbrio inicial. O que é o empuxo? Densidade do líquido, gravidade, volume da parte imersa. O que é o volume da parte imersa? É a área da base, que é um cubo, né? L ao quadrado vezes a altura da parte imersa. Então, isso aqui é o volume da parte imersa. E isso é massa vezes gravidade, nenhuma novidade até aí. Cancela-se aí essas gravidades e a gente reescreve a massa ali do corpo como sendo densidade vezes volume, né? Ó. Então essa massa é a densidade do corpo vezes o volume do cubo, né? Que é L3. Cancela-se aí um L2 com L3 e, finalmente, você pode escrever o valor de H. E o de por que você se interessa por esse valor de H? Porque a questão diz que esse H é uma constante, né? Lá no texto a gente vai já revisitar isso aí. Se você leu e passou por cima disso, é o detalhe crucial para essa questão. Então eu tenho essa relação, né? Dzinho sobre Dzão é H sobre L. Isso vai me fazer partir para a parte 2 da solução. Para explicar a parte 2, eu vou dizer o que acontece com a densidade quando há uma variação de temperatura em um fluido, né? Em um líquido, no caso. Densidade inicial do líquido é a massa sobre o volume inicial, né? Mas quando você provoca uma variação de temperatura, não vai mudar o volume desse fluido, né? Desse líquido? Então isso vai mudar aí a densidade do líquido. Como é que escreve isso, né? Lembrar que a massa permanece constante, né, gente? Nós vamos conservar a massa. Então, a densidade final vai ser a massa que você tinha sobre o volume final. Só que quem é a massa inicial? D0 V0, né? Se essa massa aqui, ó, você mantém daqui para cá, ela fica isso. E esse volume aqui é o volume final. Então, lembrados da equação da dilatação? V0, 1 mais coeficiente de dilatação volumétrico, variação da temperatura. Está vendo que dá para cancelar esse V0 com esse V0? Né? Logo, existe uma maneira de você escrever a densidade após uma dilatação. E a maneira é exatamente essa aqui. Ó. D é igual a D0, 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica, ou 3 vezes o linear, né? Vezes a variação de temperatura. Nós vamos usar essa ideia, porque após o aquecimento, que a US chama de T, esse sistema vai manter esse H constante, que é o grande barato da questão, né? Ó. Então, nós vamos aquecer o sistema de tal maneira, ó, o sistema cubo e fluido é aquecido de tal maneira que o cubo mantém inalterada a sua cota submersa, que é o H ali. Ó. Por isso que eu fiz questão de logo brincar com a equação dele aqui no começo, entende? Nós vamos isolar esse valor, porque esse valor é a constante da questão. É uma questão difícil, sim, eu acho. Tá? Ó. O cubo é feito de material cujo coeficiente de dilatação linear é x e o líquido é y. Né? Então nós vamos isolar o Hzinho. Quem vai ser o Hzinho? Hzinho vai ser igual a dL sobre Dzão. Quem é esse D aqui? É a densidade depois de sofrer uma alteração, né? Obedecendo a esse parâmetro aqui, tá? Ó. Então, você vai escrever 1 mais 3xt, porque eu tenho que fazer a razão xy. E o que provoca a gente esquentar esses materiais e eles não modificarem de submersão? A relação entre os coeficientes de dilatação. É exatamente o que a US está perguntando, né? E a dilatação dessa informação, que é uma dilatação linear, né? Então, L1 mais xt. Tá? E a relação da nova densidade após a dilatação do fluido, né? Aí do fluido, ó, tem que botar y, né? Porque o coeficiente de dilatação do cubo, o volumétrico, é 3x. O material do cubo é x, tá? E o linear é x, mas o do líquido é y, que a US falou.
Pronto, agora era simplificar contas. Cancela-se aí os Dzinhos, cancela-se também o L, que tem do lado e tem do outro, e cancela-se também o Dzão, né? Ó, todos esses cancelamentos aí são possíveis. Vai aparecer uma conta meio braba ainda, não vai? E a UES não mandou você usar as aproximações, né? É que eu vou ensinar você a se livrar desse negócio ligeiro, ó. Então desse lado ficou 1, né? Porque você cancelou todo mundo aqui, então isso vira 1, né? E desse lado aqui vai ficar isso sobre isso, 1 sobre isso, né? Pronto, essa é a ideia que ficou, né? Como eu havia falado, ó. Então a primeira fração é essa aqui, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, então esse termo aqui de baixo sobe, né? E fica isso aqui que está aqui, correto? Multiplicar o 1 por isso aqui sobe para esse lado, e aqui nós vamos fazer esse produto. Quando a gente faz esse produto, que é que ele vai virar? Peguei ali embaixo, trouxe para cá por questão de espaço, né? Aí esse produto aí, ó, vai virar 1 mais 3x vezes t. Fazendo esse outro produto, ó, fica 1 xt vezes 1, né? Yt vezes 1 mais x vezes y vezes t ao quadrado. É aqui que está o segredo, gente. Nem precisa usar aquela relação que a UES deu, não. Dá para fazer diferente. E você multiplicando dois coeficientes, ó, vocês sabem que a ordem desses coeficientes é coisa de 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 5. Sabe o que isso quer dizer, né? Você pode jogar esse termo fora. Ele é muito pequeno. Então, bem aqui, ó, esse termo se aproxima de zero. Maravilha, né não? Já tinha visto fazer esse tipo de técnica? Porque a física é uma ciência de aproximação, né, gente? Você pode sim fazer esse tipo de coisa, tá? Dá para cancelar agora esse 1 com esse 1, né? Subtrai aí um do outro, né? Faz o símbolo de aproximadamente, né? Pra você lembrar que está fazendo coisas aproximadas. Se educar nesse sentido, né? Cancela também o t, que tem todos os termos, né, agora. Logo, 2x é aproximadamente y, x é aproximadamente y sobre 2. Nos resta agora ir lá na alternativa correta, que é a alternativa B, né? Gente, ó, questão difícil sim de dilatação, envolve maturidade do aluno, né? De estudar esse assunto mesmo de verdade e não ter medo de fazer as aproximações, né? Que aí a gente evita esse uso aqui, ó, que é um pouco mais difícil de fazer, né? A gente acabou fazendo, só que de uma maneira mais esperta e mais rápida.